em Neemias capítulo 1 ao capítulo 2 e também o capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 23, tem um assunto muito especial que eu quero compartilhar com você, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, e dizer: Deus responde à oração, mas espera ação. Meus queridos, um ente querido é diagnosticado com uma doença potencialmente fatal. Nosso cônjuge é demitido. Uma relação conjugal está prestes a chegar ao fim depois de anos de amizade e fidelidade. Um membro da família vira as costas para Deus. O que fazemos quando somos surpreendidos pela dor? Geralmente, choramos, lamentamos e perdemos nosso chão. Mas a história de Neemias é uma injeção de ânimo e esperança para quem se vê diante de problemas aparentemente insolúveis. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você da dependência desafiadora. Os movimentos culturais e científicos dos últimos séculos promoveram o desenvolvimento humano, mas veio também a enganosa possibilidade da existência de um ser autônomo e autossuficiente, um homem sem a necessidade de Deus. Numa era em que acreditamos existir solução para quase tudo, a oração pode ocupar um papel periférico em nossa vida, diferente do que cria John Bunyan. Abre aspas. Eu posso fazer mais que orar, depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar, até que tenha orado. Fecha aspas. Em segundo lugar, o tempo em oração. O testemunho da Escritura é que Deus responde à nossa oração no tempo e como lhe aprouver. A oração não é o equivalente a um encantamento mágico, produzindo resultados instantâneos. Deus age em resposta à oração, mas na hora e do jeito que Ele quer. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Creia nisso. Mas em terceiro lugar, não teve oportunidade de orar? Não existe momento inapropriado ou tempo curto demais para falar com o Senhor. Você pode lançar as suas ansiedades sobre Deus a qualquer momento. Ele não olha o tamanho ou lugar da oração. Deus aceita orações curtas e orações longas. Não as orações hipócritas e cheias de repetições como a dos fariseus, mas as espontâneas e sinceras como a de Neemias capítulo 9. Mas em quarto lugar, orações pedagógicas. Primeiro, devemos orar. Qualquer que seja a nossa situação, precisamos da mão de Deus se quisermos obter êxito em nossos empreendimentos. Toda a nossa mobilização deve começar de joelhos. Devemos fazer mais depois de orar. Devemos estar dispostos a arregaçar as mangas e a participar daquilo pelo que estamos orando. As orações e ações de Neemias nos ensinam que confiar em Deus não equivale a cruzar os braços. Quando o que devemos fazer é perfeitamente óbvio e já está expressamente claro nas Escrituras. Mas dizemos, bem, vou orar por isso. Pode ser que queiramos apenas dar um ar de piedade para a nossa omissão. Se o que você precisa fazer é evidente, tome cuidado para não dobrar os joelhos apenas para cruzar os braços. Em último lugar, soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus não precisa de nós para realizar a sua vontade, queridos. Ele não fica paralisado por nossa falta de ação. No entanto, é importante saber que, embora não precisa da nossa participação, Ele manifesta a sua vontade e responde às nossas orações, também através de nossas atitudes. O testemunho das Escrituras revela um Deus que se deleita em responder os seus filhos, que arregaçam as mangas para o trabalho. Eu quero concluir essa mensagem que está edificando a sua vida, e dizer: não devemos olhar para Neemias
e apenas aprender com ele a necessidade de orar, agir e ver a mão de Deus se movendo em nossa existência. Neemias intercede pelos judeus e age em favor deles porque sente profunda misericórdia em vista da situação caótica do povo de Jerusalém. Neemias parece levantar para fazer valer essa promessa e restaurar a cidade devastada pelo pecado. Em alguma medida, ele consegue reerguer Jerusalém. Suas orações e ações surtem efeito. Porém, Neemias é apenas uma sombra do Redentor prometido, que vai cumprir plenamente a promessa de uma nova Jerusalém. É por causa do penoso trabalho de Jesus que hoje podemos orar perseverantemente e trabalhar incansavelmente com a firme esperança de uma recompensa indizível que já nos foi garantida. Por isso, meus queridos, nosso desafio é cultivar uma agenda de oração e nos colocar como resposta de nossas próprias orações. Deus tem muito a fazer através de homens e mulheres que dobram seus joelhos para orar e arregaçam suas mangas para trabalhar pela transformação da família, pela transformação da igreja, pela transformação da sociedade, pela transformação da cidade, pela transformação desse país. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha querida ouvinte. Eu oro por vocês e peço sempre a Deus para que as mensagens como essa estejam impactando a sua vida para o louvor e glória do nome do nosso Deus. Aqui é o pastor Fernando Costa. Um grande abraço para você e um grande abraço para toda a sua família.